Estamos de volta e hoje conversamos aqui no programa sobre a promoção de hábitos alimentares saudáveis na escola. Maria, eu te interrompi no intervalo, por favor. O que eu ia comentar é a respeito dessa questão de estender a alimentação. Estávamos falando aqui da questão da extensão da alimentação para o professores, funcionários e os profissionais da pessoas, educação, não é isso? Na escola. Então, assim, quando esse programa faz parte de um programa do FNDE, vem via um recurso de FNDE, a gente tem como aplicar e será super bem-vindo, porque a gente concorda plenamente que seria muito bom que a gente pudesse também alimentar o professor, até porque muitas vezes ele dá aula numa escola, sai correndo, vai para outra. Então, ele tem uma série de questões também práticas. A questão hoje é de recurso, Maria? E na verdade, é o que ela disse, se a secretaria puser um recurso dela na alimentação, poderia ser para o professor. Só que, primeiro, a secretaria não pode pôr recurso dos 25% da educação, porque os 25% da educação não podem ser gastos com alimentação escolar. Então, esse é o primeiro ponto. O recurso, então, teria de vir do Tesouro. Ele vindo do Tesouro, você cria uma questão do trabalhador, quer dizer, todo e qualquer servidor teria direito à alimentação. Quer dizer, tratando essa questão da alimentação enquanto uma questão do trabalhador, você teria de estender isso, você não poderia ficar restrito, vem do Tesouro, à escola. Você teria de pensar... Em todas as unidades onde há servidores públicos nos estados. Você teria... E aí a questão, inclusive, do servidor de 4 horas. Porque o professor, ele não é um servidor de tempo integral ainda. Porque o servidor de tempo integral você tem até a legislação que cobre. Mas para o servidor de tempo parcial, você não tem essa cobertura. Então, eu acho que a gente precisava mesmo. E, além disso, realmente... é mais uma despesa. O Estado já participa muito das despesas, com pessoal, da alimentação, com equipamentos, vasilhames e tudo. O caminho seria uma linha exclusiva. Então, teria de haver realmente essa sensibilidade por parte do governo federal, e ele deveria enviar, e dentro de uma programação até educativa, educacional, realmente. Hélio, você estava aí também? Na verdade, eu queria voltar um pouquinho mais daquela experiência da escola Claro. E que fala da compra e que traz muito, e desperdiçava, e do espaço físico, alinhando um pouco com isso que nós estamos falando agora. Eu acho que, como eu falei, que tinha, quem está ouvindo também está no município, está em outros locais, existe uma deficiência muito grande, principalmente em escolas rurais, de água potável, de espaço físico para armazenar e para coccionar alimentos, Então, aquilo que ela disse que ela não tem espaço, e é uma escola que está na região metropolitana, metropolitana, com bom espaço, que tem, que esses trabalhos educativos e também trabalho de infraestrutura, das condições, precisa ser olhado também, porque como eu não sou gestor nem do município nem do estado, eu venho da academia e tenho pesquisado as condições alimentares e nutricionais, principalmente no Vale do Jequitinhonha, eu acho que eu me permito aqui falar também alguns desafios, Claro. E também, porque a gente projeta, uma coisa é idealizar, é fazer normativas, definir diretrizes, mas nós sabemos que tudo depende de gente e de orçamento. E vários são os estados, inclusive esse, e vários são os municípios, inclusive muitos do estado de Minas Gerais, que não têm essas condições objetivas de pessoal e de infraestrutura suficiente para tudo que nós estamos debatendo leve a cabo. Gente que planeje e que executa os trabalhos de orientação e educação nutricional, como foi mostrado, que é aquele importante. Mas é importante que isso seja isonômico nas demais escolas, a gente tem que avançar para isso. E a questão da água potável nas escolas rurais e o espaço físico de armazenamento de cocção, ele é muito sério, e principalmente em município, como o programa não é específico para o estado, mas também município, muitos são os servidores que são por período de mandato político. Então você forma, capacita e forma esses trabalhadores, principalmente os trabalhadores de cozinhas, que também educam, eles coccionam e educam, eles são rodiziados por outros do político novo. E isso é um problema sério, porque é quem está recebendo o alimento, é quem olha o alimento, é quem trata esse alimento e quem entrega esse alimento para as crianças.
Então, acho que isso é importante. Um programa, para ele dar certo na concepção, ele precisa ter um corpo, uma infraestrutura que dê certo. E especificamente sobre os docentes, eu acho que não é fácil resolver isso, essa questão. Tem que ser discutido nos estados e municípios sobre isso, porque tem essa coisa do direito também para outros, né? Mas, notadamente, os trabalhadores, tanto docentes quanto das cozinhas ou da faxina de escolas rurais, precisam ter uma escuta e um olhar diferenciado. Professores e cozinheiros de escolas rurais, eles andam quilômetros para chegar até ali. E a gente falar para ele que ele não tem como comer, então tem que trazer a marmitinha dele de casa, eu acho isso uma perversidade. Mas também a gente não tem que propor soluções mágicas, acho que tem que buscar essas soluções, entendendo a escola como esse sim, um espaço mágico, que pode ser utilizado como um equipamento transformador, tanto na contribuição da educação e também para essa educação que vai para além. A educação para a alimentação, a educação alimentar e nutricional, é educação para a vida, né? E a escola, a gente não está dando a devida importância, embora nós temos muitas experiências positivas, não são poucas, que eu gosto de trabalhar com a experiência positiva, as negativas para serem superadas. As experiências positivas é que tem que balizar a orientação do planejamento do gestor e para os técnicos, nós da universidade, os técnicos, né? Porque há de se avançar, né? As escolas novas estão vindo, com a nova estrutura, como as unidades básicas de saúde. Nós temos tanto unidade básica de saúde, com as condições extremamente precárias de atender as pessoas e dos trabalhadores trabalharem. Então, o local de trabalho, a condição de trabalho, ela precisa ser capaz de dar condições para as pessoas produzirem ao máximo para atender esse público. É interessante porque em um dos programas que nós tivemos aqui, nós discutimos inclusive a arquitetura adequada para uma escola. Fizemos essa discussão de que arquitetura é essa, da mesma maneira como nós estamos falando da alimentação, que é uma que forma, que educa, né? E eu quero convidar vocês agora para assistir uma experiência, que é a experiência do Cultivar, Nutrir e Educar, né? Que nós já fazemos aqui e que mostra inclusive como que a questão da alimentação, mas outros projetos também, devem envolver o Estado e não uma secretaria, né? Parecendo, olha, a alimentação é uma questão da Secretaria de Educação. Não, não é. Cultivar, Nutrir e Educar é exatamente isso. É uma tentativa de você ter, primeiro, uma política de Estado, uma política pública e, ao mesmo tempo, uma articulação institucional. Vamos assistir, depois a gente volta para o... Se alimentar bem, desde a infância, é indispensável para a nossa saúde e qualidade de vida. Então, a alimentação saudável é um processo de gestação, de formação e desenvolvimento do ser humano. E para as crianças da rede pública de ensino, escola também é lugar de comer bem. É impossível você atingir os objetivos da educação sem que a pessoa seja devidamente gestada, desenvolvida, alimentada e nutrida. Você come na escola porque faz parte do processo de viver e de crescer de maturidade e se alimentar. Para garantir o acesso a uma alimentação saudável, rica em nutrientes, além de gerar emprego e renda no campo e o desenvolvimento da agricultura familiar, surgiu o programa Cultivar, Nutrir e Educar. O objetivo principal desse programa é contribuir para o cumprimento da Lei Federal 11.947, a Lei da Alimentação Escolar. E ele está sendo executado aqui por 4 secretarias estaduais: a Secretaria-Geral da Governadoria, a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Estado da Educação. Incentivando que a agricultura familiar produza alimentos de qualidade em quantidade adequada para a alimentação escolar ser servida, então uma alimentação mais adaptada ao hábito local, valorizando a produção do município e também o sistema de saúde, fazendo tanto a orientação na produção com as agroindústrias e com a vigilância sanitária e acompanhando também os alunos nas escolas. Em Minas Gerais, existem mais de 430 mil estabelecimentos da agricultura familiar. No campo, é ela a grande responsável por gerar emprego e renda. A grande empresa rural, principalmente a mais modernizada, ela já está bastante tecnificada. E enquanto a agricultura familiar ainda ela se dedica a uma produção quase artesanal. Dessa forma, ela ocupa muito mais mão de obra que a grande empresa.
Tinha tempo que a gente não conseguia nem vender direito as produções que a gente tinha, às vezes ficava até meio desanimado. Agora, com a ajuda deles, com esse programa, ficou bom pra gente, melhorou bastante mesmo. A safra esse ano foi muito boa. Ano passado deu em torno de umas 2.000 caixas, esse ano já uns 5.000 caixas. Para as escolas de Brumadinho foi 2.600 quilos. Eu entrei nesse projeto e consegui nisso aí ganhar um pouquinho a mais, porque nós mandamos leite aí para merenda escolar. Então nisso aí já tem uma complementação muito grande no valor do leite que a gente recebe. Além de incentivar a produção, o beneficiamento e a comercialização dos alimentos da agricultura familiar, o programa possibilita uma alimentação mais natural nas escolas. O produto que a gente pega aí é sem produto químico nenhum, sem agrotóxico nenhum. Então, sabe que os meninos estão alimentando até um produto limpo, né? Até bom. A gente fica até alegre, né? Que as criancinhas, né? É bom para as criancinhas. Uma alimentação que está mais próxima da produção, então ela vai ter uma qualidade melhor, né? A forma de conservação mais natural possível. E é um valor muito significativo, a hora que o aluno está comendo um alimento que ele sabe que foi o pai dele que produziu, o tio dele. Então, ele sabe de onde vem aquele alimento. Tem um outro valor do que só receber o alimento. Então, hein? Parecia até que o bom exemplo veio, mas eu juro para você que eu não sabia, não. Eu não lembrava. A ideia é isso, né? Assim, se a gente conseguisse universalizar toda essa experiência, né? Eu acho que eu tenho dedicado já há alguns anos, esse último vídeo um pouco retrata o que eu tenho trabalhado. Eu acho que essa perspectiva, tem 2 grandes programas. O Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, que revolucionou a prática agrícola familiar camponesa, e a partir da Lei 11.947, e mais recentemente com a resolução que diz que universidades, presídios, penitenciárias possam comprar sem licitação e com chamada pública da agricultura familiar, é fundamental, além de você dar a qualidade, que for perfeito, porque alguns falam por aí que não dá para você comer sem veneno e que a agricultura familiar não é capaz de oferecer para as escolas. É claro que tem que fazer alguns arranjos. O agricultor, ele sabe muito bem plantar, mas ele não é um negociador, o agricultor não é um vendedor. Então, essa coisa de nota fiscal, de planejar a venda, precisa de ter um apoio técnico. Isso é o que o programa Aí o programa tá chama atenção, e o Centro Colaborador de Alimentação Escolar da UFOP tem sido parceiro, tanto em Minas Gerais como no Espírito Santo, de formar para acertar esses arranjos locais dos nutricionistas, elaborarem cardápio com alimentos que tem na região, dialogar com os agricultores aquilo que eles não produzem, para diversificar a produção para comprar, né? Porque aí eu acho que você tem como planejar aquilo que foi falado anteriormente. Eu levei e desperdiçou, não precisa fazer aquilo. Se você planeja, você vai programar para a partir de 6 meses. Então, o agricultor vai levar para as escolas aquilo que foi planejado para ser ofertado. Isso é uma coisa mais fabulosa, gera desenvolvimento local, gera renda, fica sujeito no campo e come alimento que é da região. Gera emprego na região. Né? Isso é entusiasmado, isso é uma coisa que é fantástica, que move numa cadeia grande. Interessante como que a escola, como você falou, um local maravilhoso, é mobilizadora, né? Mobilizadora dessa boa prática, né? Esse aí também dá para perceber, né? Essa dimensão que o programa assumiu pela compreensão exatamente de que os sistemas alimentares determinam o que a população vai comer e, consequentemente, vai interferir naquela mesma cadeia, no aprendizado, na saúde, na inserção cidadã, enfim, na educação alimentar que ele teve ou não o direito de ter na escola. Então, assim, esse sistema alimentar fez essa compreensão dessa relação, o que está se produzindo e o que está se comendo, isso é importante, fez com que realmente a gente incluísse aquela obrigatoriedade na Lei 11.947, a partir de 2009, da compra de 30% do recurso que é repassado pelo governo federal, da compra direta do agricultor familiar. Então, dentro desse conceito, dessa compreensão, e aí o vídeo assim resgata muito bem essa questão de tudo que levou a gente a esse ato. Ele quase que sintetiza aí, né? Sintetiza. Como é que está o avanço em relação a essa questão dos 30%? Então, porque eu lembro que no início
As escolas não davam conta mesmo, era mínimo. E agora? Então a gente hoje tem um crescimento considerável para uma política pública que tem 5 anos. A gente acha que realmente é uma política que está em pleno processo de consolidação. Nós temos hoje 61% dos municípios que declararam na prestação de contas ao FNDE que compram já da agricultura familiar. Então, assim, comparando com aqueles 5, 10% de 2010, 2009, a gente vê que teve um grande avanço nesse processo. E a gente, assim, vê que cada vez mais essas relações, a que o Hélio se referiu, né, assim, da educação, se vê forçada a conversar com outros setores, com a Secretaria de Agricultura, com a Secretaria de Desenvolvimento, enfim, econômico, agrícola, econômico. Então, diversas políticas públicas aí, elas se veem com necessidade de conversar. E isso é fantástico, né? Você fortalece a política pública, né, na medida que você tem esse apoio institucional. E quando a gente vê, assim, esses depoimentos, que não é único e nem é raro, a gente vê assim, olha, vocês têm noção do que isso mudou minha vida? Gente, olha, isso é tudo. Isso aí, assim, é o próprio simbolismo de que, assim, a gente está contribuindo com alguma coisa dentro do que a gente idealizou um dia, né, nesse programa, muitos desses agricultores que produzem, quando eu disse que sabe produzir, não sabe vender, muitos deles produzem, a fonte, o espaço de venda deles eram nas feirinhas de sábado. E o que sobrava perdia. Então, essa compra e venda institucional fortalece, dá uma certeza, uma garantia, que se eu produzir, eu tenho uma garantia por ano, num espaço onde eu posso vender. Então, isso reduz muito o êxodo rural, cara. Exatamente. É uma política que tem uma dimensão fixação imensurável hoje. Claro. Né? E o camarada falar, você na roça, ele falar assim, olha, eu tinha uma bicicleta, agora tem uma motinha, entendeu? Eu tinha uma mula, agora tem uma tropazinha. Eu melhorei minha cozinha ali, mostrou empreendedor rural também, que é uma outra formatação, empreendedor rural familiar, que é aquele que processa um pouco, que faz o fubá, que faz a farinha de mandioca, que faz o bolo. O leite, né? Ele melhora um pouco a sua condição, né? Isso é muito fantástico. E está indo aonde? A escola é um desses espaços de escoamento da produção dele, um escoamento institucional, né? E, na verdade, acaba sendo um espaço educativo, né? Sim. Porque a escola, a diretora, ela é obrigada a sair, né? E a mostrar como tem de ser feito, de que ela precisa. Então, acaba havendo um processo educativo. Mas eu vou ter que fazer uma coisa terrível. Eu vou ter que encerrar a nossa conversa. Infelizmente, né? Não. Temos agora que tempo. Agora que engrenou, né, Rosane? Não, mas vocês estão permanentemente convidados a voltar para essa roda. A roda está de portas e janelas abertas, né? Infelizmente, o nosso programa de hoje vai ter que ficar por aqui. Obrigado pela participação, pela sua participação direta conosco. O Roda de Conversa é veiculado aqui pela Rede Minas todo sábado, às 11 horas até o meio-dia. E também vai ao ar pelo canal Minas Saúde, todas as segundas-feiras em 2 horários, às 11h30 e às 17h30, com reprises às quartas-feiras, tendo 11h30 e 18 horas como horário de exibição. E quem quiser também pode participar do nosso programa, pode nos ajudar a fazer o Roda de Conversa. Envie suas dúvidas, sugestões, críticas, comentários. O e-mail é magistra.rodadeconversa@educação.mg.gov.br. E participe também pelo telefone 31 3379 8289 e pelas nossas redes sociais da Secretaria de Estado de Educação. O Facebook é facebook.com/Educação Minas e o Twitter é twitter.com/EducaçãoMG. Até o nosso próximo programa. Um grande abraço.